eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lá, 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 e arrastar. Lá, 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 lá. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Lá, 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 e te abraçar. Preciso tanto de ti, tanto, tanto, tanto. Eu quero ficar contigo, meu Jesus. Olá, sou Adriana Poteschi, estamos no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de Televisão. Música linda que a Jaqueline acaba de cantar, porque ela acaba de falar sobre o tema que é afetividade. Esconder os sapatos de Jesus, abraçar, precisamos aprender muitas coisas sobre afeto, afetividade. Entendendo principalmente que nós, humanos, somos corpo, psíquico e alma. Ou como os teóricos vão colocar, noológica, dimensão noológica. Tantas dimensões assim, quanta confusão, quanta complicação e quanto para aprender. Mas hoje nós temos como convidado, além da Jaqueline, com sua belíssima voz, nós temos o mestre Sávio Ferreira de Souza, que é mestre em educação, professor, advogado, empresário, membro da Opus Dei, pós-graduação em educação na Universidade de Navarra, na Espanha, e também no Instituto Europeu de Estudos sobre Educação. Muito bem-vindo! É uma alegria te receber, Sávio. Bom, muito obrigado. Primeira vez eu vou pedir desculpa ao telespectador por ter logado, tirado o lugar da Jaqueline, porque a gente poderia ficar aqui o dia inteiro ouvindo elas cantando. Imagina. E ali também a nossa amiga Janaína, né? Que é a minha parceira de palco. Fantástico estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E, Sávio, nós sabemos a respeito da afetividade, a complexidade que é, né? E nós escolhemos junto contigo, aliás, por sua indicação, um filme que eu adorei assistir, confesso que eu não conhecia antes, né? Mr. Holland, ou O Adorável Professor, se você não assistiu. Certo. Não estava mal. Não estava nada mal. Senhorita, desculpe. Lang. Como disse? Lang, Gertrude Lang. Certo, senhorita. Quer tocar a partir do compasso 37, por favor? Já chega. Bom... Muito bem, Sávio. Contextualize para nós, por favor, o filme. Adriana, o filme Mr. Holland me pegou assim de mau jeito. Eu estava com muito sono quando eu assisti pela primeira vez e eu dormi no meio do filme. Porém, como a minha esposa tinha pego o filme na videolocadora, eu acordei de madrugada para vê-lo de novo e vi inteirinho. Mr. Holland foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu reputo, de fato, o melhor filme que eu já vi na minha vida pela quantidade de conteúdo que ele dá, certo? São vários segmentos da vida de um professor que entra inicialmente para a sua vida profissional, querendo ser
ele quer ser um músico, ele quer trabalhar em orquestras, ele quer fazer grandes obras musicais fenomenais. E ele casa, mas ele não tem dinheiro para sobreviver. Então, ele escolhe ser professor, não por vocação, mas para poder sobreviver, ganhar um dinheirinho, para daqui a 4 ou 5 anos, então, ele conseguir ter uma renda, uma economia para que ele possa vir a fazer aquilo que ele queria. Isso, então, que você chama de motivação extrínseca, é isso? Esta é a motivação extrínseca, é aquela motivação em que você vai apenas atrás do dinheiro, tá certo? Quer dizer, é a primeira motivação de todo mundo, é evidente. Ninguém aqui vai trabalhar para se realizar. Não, a primeira coisa que a gente faz é procurar as nossas necessidades básicas para me manter vivo. Mas isso é muito chato, né? Se eu não tenho sentido naquilo que faço. Essa é exatamente a dificuldade das pessoas que têm uma visão muito baixa da sua motivação, Porque motivação aí para eu fazer o não trabalho. tenho afeto pela minha vida profissional. E eu questiono quem está nos assistindo. Você tem afeto por aquilo que você faz? Aquilo mexe com as tuas entranhas ou você só faz aquilo pelo dinheiro? E a pessoa que faz pelo dinheiro tem aquilo falta alguma coisa na vida dele. Ele fica nervoso, ele é uma pessoa que está de mau humor, ele não consegue ver aquele trabalho, aquilo é uma coisa arrastada. Você vai ver que os alunos são terríveis. Quando fazem a orquestra, então, Deus que me perdoe, aquilo é uma coisa que Beethoven dá assim, voltas no túmulo, de tão horrível que é aquilo. E você pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um músico, eu quero fazer grandes obras e tenho que estar aqui para pagar, para ganhar o meu ganha-pão. Mas, graças a Deus, o filme continua e a vida dá algumas voltas e reviravoltas. Pega o segundo pedacinho agora, para que a gente possa assistir. E foi composto por Johann Sebastian Bach. Percebem? Pam, 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 pam. Ele compôs em 1725. Esses são 2 exemplos da escala jônica. Agora, vejam se conseguem perceber a ligação entre o que acabei de tocar e isto. Olha só. As coisas mudam agora, né? Ao invés de Mozart, Beethoven, ele coloca rock, que na origem tem muito de Mozart, Beethoven e outros compositores. Que motivação é essa, professor? Essa é a motivação intrínseca. Mr. Holland toma um susto, ele chega em casa preparando a esposa para dizer a ela que ele vai pedir demissão. E ela dá a ele uma notícia que é fantástica, mas que para ele foi terrível. Pega ele num pior momento da vida dele e ele passa isso para a esposa. Naquele momento que seria mágico, Mr. Holland termina com a sua frustração, porque ele já percebe que ele já não vai mais poder pedir demissão. A esposa grávida, ele vai ter que continuar naquele trabalho. Então, para quem está nos assistindo, é importante saber que se assustar no momento que você dá a notícia de estar grávida não é nada incomum, isso é bem possível. E é bonito como ele diz, né? Teve um disco que ele ganhou e que ele não gostava, e de repente ele começou a ouvir e começou a gostar. Ele explica isso para a esposa. Foi muito lindo. Essa é a forma como ele pede desculpas. O filme todo mostra Mr. Holland como um mágico do pedido de desculpas. Para todos. É essa cena, na próxima, em várias vezes da vida dele, ele vai pedir desculpas. Isto é uma das grandes artes da vida. Porque se há alguma coisa que as pessoas não falam, são 2 frases muito pequenas. São 2 expressões muito pequenas. Eu te amo. É verdade. E me desculpe. É verdade. E ele faz isso com maestria.
Mas essa motivação, então, intrínseca, já começa a vir o afeto, que é o nosso tema. Essa afetividade Exatamente. já tem um motivo pelo qual ele vai dar essa aula. E ele traz muito da essência dele, aí ele começa a tocar o piano ao vivo para os alunos. Ele Começa a tornar vivo aquilo. Ele pega um gancho muito interessante. Já que eu vou ficar o resto da minha vida fazendo isto, então eu tenho que, de alguma forma, melhorar a minha vida. Por isso é intrínseca. Quem é que está ganhando? Embora os alunos tenham ganho muito com ele, com a mudança dele, ele ganhou mais do que os alunos. A minha motivação deixa de ser extrínseca, fora de mim, para se vir para dentro de mim. Mas numa fala, certo dia, eu ouvi você dizer que ainda é egoísta essa motivação. Ela é egoísta porque nós só estamos falando aqui de mim, do professor. Quer dizer, ele primeiro, ele precisava do dinheiro, agora ele está se sentindo bem dando a aula, ele vai conseguir fazer aquilo. Nós não estamos falando do aluno ainda. E então, o que faz o Mr. Holland? Ele usa da afetividade. Ele pega aquilo que vai procurar, o que os alunos gostariam de estar fazendo naquele momento, ao invés de ouvir as suas músicas chatas. Perfeito. Então, a intrínseca e a extrínseca ainda não é ideal. Então, qual será? Vamos ver a terceira parte do filme. Dar notas numa partitura, mas não posso te ensinar o resto. Me faz um favor. Pegue a sua clarineta e toque comigo. Certo. E desta vez, sem ler. Eu... Porque você já sabe a música. Está na sua cabeça, nos seus dedos e no seu coração. Você é que não confia em si mesma. Muito bem. Vamos lá. Pronta? 1, 2, 3, 4. Vamos de novo. E desta vez, ponha menos pressão no bocal. Tá certo. 1, 2, 3, 4. Chegamos então à terceira motivação, a motivação transcendente. Sabe o que é essa motivação transcendente? Quando a gente vê o filme, quando o Mr. Holland consegue tirar o peso que aquela menina tem das costas, agindo quase que como um psicólogo, porque o pai é o melhor cantor, a mãe faz pinturas, o irmão ganhou uma porção de coisas, ganhou bolsa, e ela não consegue tocar um instrumento. Quando o Mr. Holland, através de um esforço fenomenal, ele começa a dar aula particular, ele perde tempo, ele se dedica àquilo e ele mostra para ela que eles estão fazendo uma coisa errada. A música tem que ser alguma coisa divertida, o trabalho tem que ser alguma coisa divertida, eu tenho que gostar daquilo que eu faço. E ela queria ser melhor ou tão boa quanto o pai ou os irmãos, e ela esquecia de quem ela era, ela não tinha nem descoberto ainda quem ela era. Você já descobriu quem você é, ou você é igual à irmã, ou menor, ou maior, ou melhor. Não, mas quem você é? Qual é o seu dom? Essa é uma coisa bastante interessante, porque você tem aquilo como um peso, quando na verdade não é. As pessoas são diferentes e cada um tem o seu valor. Eu sou o que sou. E aí é transcendente, me corrija se eu estiver errada, é transcendente porque eu saio de mim, não interessa o que eu penso, mas interessa eu ver aquela menina sendo quem ela é. Eu não penso mais em mim. Perfeito. Fui bem no meu raciocínio, professor? Muito bem. Você vai perceber que enquanto na primeira vez, Mr. Holland estava na segunda motivação, na intrínseca, ele ficou radiante, chegou em casa excitado, contando para a esposa o que ele tinha feito. Na terceira vez, ele dá um sorriso de uma pessoa que conseguiu algo fenomenal na sua vida. E ele curou essa menina. Eu costumo dizer para os professores nas palestras, vocês têm a capacidade de curar, sim, de terapeutizar as pessoas, mexendo com elas lá onde tem as maiores feridas. Já que você teve algum professor que mudou a sua história, que te ajudou a mostrar essa voz linda que você acabou de exibir? Eu tive. Quando eu iniciei os meus estudos no Conservatório de MPB aqui de Curitiba, alguns meses depois eu descobri que eu estava com calo nas pregas vocais. De novo, porque eu já tinha tido aos 13 anos. Aí
tudo que eu fazia na igreja, de música, eu tive que dar uma pausa para poder, né, descansar a voz. E aí eu só não parei com a aula, mas eu estava num momento que eu também quis parar com isso. E o meu professor, Jaque, vamos lá, com calma, vamos devagar, não vamos parar, daqui a pouco você vai conseguir de novo, vai dar tudo certo, você vai para a fono e já volta. E ele teve todo esse tempo me ajudando, assim. Te cuidou. Me cuidando, escolhendo músicas que fossem mais apropriadas para o meu tom de voz. Ele teve bastante zelo, assim, por isso. E agora eu consegui concluir os meus estudos com ele também. E ele me ajudou ainda a identificar que o meu timbre de voz era diferente, né? Era mais grave. Eu sempre cantei muito agudo. Então, ele teve toda uma ajuda nessa busca de mim mesma com a minha musicalidade. Ótimo. Que tipo de voz eu sou. Então, ele também me ajudou com isso. Muito bem. Temos muito a falar. Daqui a pouquinho, vamos para um breve intervalo. Te espero. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando eu penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, e mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, sem desistir nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Estamos de volta no Psicologia e Arte, com Jaqueline cantando, Janine Pavani no teclado e o professor Sávio, nosso convidado. A vida apronta algumas. Estamos acompanhando o filme Mr. Holland. Quando a gente achava que estava tudo indo muito bem, já tinha encontrado o sentido em dar a aula, de repente, tudo bem no casamento, de repente surge uma outra mulher, muito mais jovem, que começa a seduzir esse homem. Assista e veja um pouquinho o que acontece com ele. Sabe, um dia, vamos dizer que te conhecemos antes da fama. O senhor não entendeu. Eu vou embora amanhã. O quê? Vai ter uma festa amanhã, depois da última apresentação. Eu vou estar lá para me despedir dos meus amigos. Eles não sabem, mas o ônibus sai da cidade à meia-noite. Vou estar nele. Rowena. Rowena. Quando disse que devia ir para Nova York, não quis dizer imediatamente. Você ainda tem tanto tempo. Se esperar, eu nunca irei. Vou acabar sendo garçonete ou trabalhando em alguma loja. Tem que ser agora. Poderia vir comigo. Eu sei que me acha uma menina. Eu sei que você é casado e tem um filho. Rowena. Eu sei. Não percebe? Você poderia compor lindas músicas. O ônibus para em frente à drogaria Kings. Amanhã à noite. A gente pensa que tudo é para sempre, e de repente aparece uma mulher dessa na vida desse homem. Sabe o que fazer? O problema não é só bem a mulher, é toda a situação que o Mr. Holland está sofrendo. Mr. Holland tem um filho surdo. O filho não responde àquilo, todas as vontades que ele quis ter, todos os planos que ele fez. Ele ainda estava na barriga da mãe, ele botava os fones de ouvido para acostumá-lo com a música, e o filho dele é surdo.
São dessas coisas que Deus nos faz e que a gente às vezes não entende, né? Vai entender depois. Na realidade, a situação que se passa, a moça, ela canta maravilhosamente, como a Jaqueline nos brinda aqui, né? E isso é evidente que chama a atenção de todo mundo, e não seria diferente com o Mr. Holland. E aquilo vai passando por uma aula particular de canto. E aquilo em casa, nós temos um filho revoltado porque o pai não toma conta dele, o pai fica entre a escola, a aula particular, tendo que dar aula também de direção para poder ganhar dinheiro. E aquilo tudo vai fazendo com que ele se afastasse de casa. Ele começa a ir para outros lugares. Ele vai para o café para poder estudar, para corrigir provas. E a mocinha também está ali olhando, né? Está ali, começa a encontrá-lo no café, e começa a criar situações de romance. Porque o romance, quer dizer, a gente não se encontra no meio da rua e fala assim, puxa, estou apaixonado por você. Um dia você contou uma história sobre o ninho do passarinho. Conta isso para quem está assistindo. Isso é fantástico, né? Você imaginar, quando eu era rapaz, ainda namorava a minha esposa, a gente já tem 40 anos, né, entre namoro e casamento, me foi apresentado uma pessoa e ele começou a fazer um apostolado comigo. Ele era de uma outra religião. Eu não vou falar o nome porque eu não me lembro bem ao certo qual foi. E ele começou a me dizer que ele fazia proselitismo e queria me levar para uma das suas reuniões. E eu, naquela época, um tanto quanto afastado da igreja, falei, olha, desculpe, mas eu estou um pouco descrente da religião. Quando você ouve que somente em olhar uma mulher bonita e desejá-la já é pecado, você fala, então todos pecam. O que adianta então? Como é que eu vou viver com uma situação como esta? Sim. E ele me respondeu sabiamente, que eu nunca mais esqueci. Eu era um rapaz. E ele me respondeu, falou, Sávio, você não pode muitas vezes evitar que o passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Fantástico. O que Mr. Holland fez foi deixar o passarinho fazer ninho. Aliás, já era um ninho de águia. Uma coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Muitas vezes sai do seu controle. Aqui eu preciso comentar um pouquinho o quanto a traição pode ocasionar problemas também para com os filhos, né? Você cantou aquela música linda, Quero Esconder os Sapatos de Jesus, no primeiro bloco. E eu tenho uma historinha para contar para vocês, que é fato de um caso, onde um menino escondia um pé de sapato novo do pai em determinados dias. E vinha o pai, brigava com ele, batia nele, ele não contava onde estava o sapato. E a cena se repetia dia após dia, até que o pai se toca que esse filho só escondia o pé de sapato quando ele ia se encontrar com a amante. E essa observação fez, sim, ele parar de trair a sua esposa. Tem tantas situações, me recordo também de um paciente que estava tendo um caso com uma determinada pessoa e a filhinha dele não sentava mais no colo, né? E a partir do momento em que ele se reconcilia com a esposa, por amor a essa esposa, como vocês vão acompanhar durante o filme, por amor a essa esposa, a essa filha, a essa família, ele deixa então dessa mulher, a filha no dia seguinte senta no colo desse paciente, acorda e vai para o colo desse paciente. Então não dá para explicar isso, como isso acontece a nível do cérebro, porque a dimensão do afeto não é só psíquico, não é só físico, mas existe uma outra dimensão que é falada há tantos anos por tantos estudiosos. Leonardo da Vinci, que é um gênio, já dizia que dentro do ventre, dependendo do desejo da mãe, uma criança pode morrer dentro do ventre. Então, é muito importante cuidar para que esse ninho não se forme. Não é fácil, né, Sávio? Não é questão de ser fácil, é uma questão de prestar atenção para isso. Se você consegue se afastar das situações enquanto é tempo, não há nenhum problema. Mas a pessoa, digamos que seja uma pessoa que trabalha
todos os dias contigo, está do teu lado, no ambiente de Perfeito. trabalho. O que não significa que a gente vai fazer um happy hour junto, que a gente comece a fazer trabalho extra tempo, ou seja, Mas você trabalho sabe que hora extra. estamos na era da internet. Tem casais que se apaixonam pelas mensagens de internet. Isso é uma situação tão fugaz, né? Quer dizer, como é que eu posso me apaixonar pelo aquilo que você diz ou pelo o que você escreve? Eu me apaixono pela minha esposa inteira. Não é metade dela, não é parte dela. Ela vem com seus defeitos, ela vem com seus problemas, ela vem com tudo. Porém, é ela que, aliás, na verdade, não foi eu que escolhi, foi ela que me escolheu, evidente, né? O homem pensa que é ele que escolhe, coitado. Na verdade, as mulheres escolhem a gente. Agora, você pode imaginar o seguinte, que você tem aí, ela poderia ter escolhido, dizem que existem 10 homens para cada mulher, mas não é bem assim, mas... Bom, significa que eu deixei 9 para trás. Ela me escolheu. Escolheu a mim. Tá certo? Que eu não sou não sou essa pessoa que está falando aqui, não. Eu sou uma pessoa dura, uma pessoa muitas vezes grosseira, algumas vezes que eu tenho que me controlar fortemente. Não é à toa que eu tenho direção espiritual, exatamente para isso, para burilar a minha personalidade. Mas o que você acha que fez com que o nosso personagem do filme não partisse com aquela jovem bonita para outra cidade? As pessoas que virem a cena verão que ele vai para casa extremamente abalado. Ele está bastante inclinado a ir. E ele entra em casa, ele passa a mão no piano, vê as fotografias dos filhos, da família, vai ao álbum de família, folheia o álbum de família e ele então começa a perceber que aquilo tem uma história. Que não é simplesmente um prato de lentilha, como Esaú e Jacó, a história de Esaú e Jacó, em que Esaú troca toda a primogenitura, toda a dignidade da sua vida por um prato de lentilhas, porque ele estava com fome. No fundo é isto. É uma coisa fugaz, uma coisa rápida, uma coisa passageira, um caso. Começa assim, uma coisa boba. Tá certo? Uma conquista. E que é fantástico, porque é na dimensão do psicológico, do afeto, da paixão e do físico, porque mexe com um monte de enzimas, de adrenalina e tantas coisas. De É um novo, rojão nós estamos interno. falando das motivações. Nós estamos falando agora do desejo. Estamos falando do desejo. Que eu quero, O que eu você sinto. quer, aquilo está te atraindo. Você já passou da parte da atração, que é biológica, agora você está no psicológico. Você quer aquilo, um macho e a fêmea, a necessidade biológica, a necessidade psicológica, mas há alguma coisa maior em Mr. Holland que ele faz aflorar. E ele então faz a decisão de não seguir para ela e volta para casa. A esposa finge que está dormindo, evidentemente, ela sabe o que está acontecendo. Ela não fez nenhum escândalo, ela percebeu ainda durante a apresentação, percebe, ela não faz escândalo, ela finge que está dormindo, ele a acorda e fala para ela, eu te amo. Ela faz o carinho nele e fala, eu sei. Agora imagina o seguinte, ele não sabe que ela sabe que ele estava sob aquela situação, porque ela descobriu durante a apresentação. Porque ele tinha mentido sobre o nome dela, da música, aquela coisa toda. Ela percebe o jogo de sedução e ela simplesmente confiou no marido. Eu tenho um desafio para vocês nesse intervalo. Vamos mexer um pouquinho nos álbuns de vocês, ver a história de vocês e tudo que vocês já construíram juntos. Peço também que vocês pensem, homens e mulheres, se vocês também têm amado esses maridos aí, se vocês têm tido cenas bonitas, que valem a pena tirar uma foto. Daqui a pouquinho voltamos.
Os céus e mares eu andei, vi um poeta, vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, e eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. Chega sangrando aberta em pétalas de amor. Estamos de volta no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de Televisão. Sou Adriana Poteski, meus convidados hoje, Sávio, professor Sávio, a voz belíssima de Jaqueline, a nossa sempre Janaína Pavani. E estamos falando sobre afetividade no primeiro, no segundo bloco, falamos sobre as motivações intrínsecas, extrínsecas, transcendentes, falamos sobre a traição, sobre o amor de um casamento. E agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre uma história maravilhosa, sobre um filme lindo, A Vida é Bela. Quem não assistiu, precisa assistir. Sávio, por que você escolheu esse filme para fazer toda uma elaboração teórica a respeito dele? É interessante esse filme, foi o seguinte, esse filme, primeiro, eu não queria ver, porque ele concorreu com o Central do Brasil. Mas por que a rivalidade? Porque o meu primo, o primo da minha esposa, né, meu primo, é o diretor de Central do Brasil, e eu estava torcendo pelo Brasil, nós poderíamos ter ganho um Oscar, e eu não queria assistir o filme. Pois eu tive que ficar de joelhos e falar, Valtinho, você não tinha jeito. Você não tinha chance nessa falta. Porque, de fato, é um filme, é uma fábula, mas é uma fábula que deixa todo mundo apaixonado por ela. Né? Quer dizer, é um filme, de fato, uma beleza de filme em todo o seu conteúdo. Guido era, entre aspas, um trapalhão, um meio sem jeito. O que você acha que esse Guido fez para conquistar a principessa? Guido era uma pessoa que sabia lidar com a sua afetividade. Por quê? Ele era um imã. Ele atraía as pessoas para ele. Ele atraiu a principessa, né? Num momento em que o carro estava lá quebrado e ele começou a brincar com os ovos, que ele queria pegar os ovos, ele precisava comer, eles estavam morrendo de fome. Na verdade, eles queriam levar os ovos embora, então eu sou um príncipe, eu sou isso, eu sou aquilo, e vai fazendo história e vai contando fábulas. Me diga uma coisa, quem é que não gosta de ouvir histórias bem contadas? Então dá para dizer que ele tinha uma alegria. Essa alegria foi mexendo com o afeto dela. Este é sempre o segredo de qualquer pessoa, a alegria. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas tristes. Tá, mas eu costumo dizer assim, que existem certos tipos de homens que são os guidos, e eu chamo esses homens de diamantes verdadeiros, sabe? Às vezes meio brutos, tirados do meio da caverna ali, né? E existem outros homens, e talvez os idealizados da sociedade, que são os de vidro, que são perfeitos, belíssimos, postura, abre porta do carro, extremamente educados, mas que, de repente, quando passa por uma dificuldade da vida, simplesmente se quebra esse vidro e a gente vê que era vidro. Mas eu me preocupo, sabe, porque eu percebo que as mulheres não estão valorizando os guidos da nossa vida, viu? Olha, como você falou, homens de vidro, eu tinha uma professora que o chamava de algodão doce. São belos, são fascinantes, atraentes, mas quando você segura, faz... Boa. Ótimo. Essa é uma professora fantástica, colombiana, Ana Maria. Ela é, de fato, a melhor professora da minha vida e ela falava sobre afetividade muito bem. Uma vez eu perguntei para ela como é que se pode amar o defeito dos outros. Eu tenho que amar até o defeito da minha esposa. Como é que você explica isso? Me dá um exemplo. E ela disse assim,
eu não saberia talvez dizer um exemplo, mas talvez seja o que a minha avó, que sempre reclamava que meu avô andava arrastando o chinelo pelos corredores, e aquilo a irritava, e ela reclamava muito. Até um dia que ela me falou, quando ele já havia morrido, o quanto eu gostaria de ouvir aquele ruído de novo. Aqui é a diferença. Aqui é a diferença. A afetividade, ela cresce. Ela vai do biológico, que é aquela necessidade simplesmente de atração homem e mulher, para o desejo. Mas aqui há um salto, porque até o desejo eu vou por conta própria. Para passar para o noológico vai entrar a minha vontade. Eu vou se eu quiser. Se eu quiser realmente entrar, eu tenho que amá-la minha. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que dedicar a minha vida. Ama aquela pessoa que, quando, mesmo não sabendo nadar, quando vê o filho cair no mar, se joga atrás dele mesmo que morra. Para quem está ligando a TV agora, a gente mencionou sobre a palavra noológico. A dimensão noológica, se formos simplificar, seria a nossa dimensão mais transcendente ou espiritual. E é essa dimensão noológica, portanto espiritual, que é a dimensão mais livre nossa, que é capaz, então, de decidir e passar por cima de todas as outras emoções. E que nos diferencia dos animais irracionais. Perfeito, isso. Basicamente, nos diferencia é o que nos dos animais. diferencia. Quer dizer, até então, na parte biológica e na parte psicológica, os animais são iguais. O animal não gosta de carinho, o animal não fica triste, o animal não morre por saudade do seu dono. Então, o que nós temos de diferenciar, o que nós temos para nos diferenciar é a nossa racionalidade. Mas precisamos aqui contar que temos a influência genética e psíquica muito forte que vem dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos familiares. Então, como lidar com essas questões que é fato? Elas são fato, mas elas vão pelo caminho, tá certo? Quer dizer, elas sempre começam. A gente nunca, ninguém, como eu já falei, você não vai para um bar, quer casar comigo? Você primeiro se atrai, depois você deseja desesperadamente aquela pessoa, de uma forma que o relógio não passa quando eu estou longe e voa quando nós estamos perto. E isto é o que vai me fazer eu largar o meu cesto mágico e sair de casa da minha mamãe para fazer um lar com a minha nova esposa, com a minha esposa. O que eu quero dizer com cesto mágico? É aquilo que a gente chega em casa, joga as coisas todas, joga as roupas sujas, e no dia seguinte aparece cheirosa, limpa, passadinha, magicamente na minha gaveta. Então, nós precisamos, é interessante isso que se colocou, né? Porque da mesma forma com a roupa, nós precisamos fazer isso com o nosso passado. Cuida um pouquinho você aí, né? Se observa se você não tem padrões que você repita, que é igual a sua mãe, às vezes, de ser dura ou rígida com seu pai, ou igual a seu pai, que era duro, com pouca afetividade. Cuida com isso, viu? A gente tem uma frase muito, muito sábia, que é: somos condicionáveis, mas não somos condicionados, justamente por essa dimensão noológica, espiritual, que é absolutamente livre. Uma coisa que eu achei bonito você colocar é sobre a humildade de Guido. Você fala frases interessantes aqui que eu vou até ler, né? Guido não vive obcecado pela ânsia desmedida de sair da condição em que se encontra. Fica feliz com as modestas possibilidades. Guido vive um momento terrível na vida dele. Ele está preso num campo de concentração, mas ele não está voltado para ele. Ele está voltado pela segurança do filho e pela esposa que ele não sabe se está viva ou não. Ele se arrisca em vários momentos apenas para dar um alento, um sopro de carinho. Ele coloca a música que ele ouvia, da ópera em que ele ouvia, se arrisca a vida para mostrar para a esposa: nós estamos vivos. Nós estamos aqui. E tem também um momento que ele pega o microfone lá correndo, escondido. Como é que... Bom giorno, principessa. Claro, e aquilo ela escuta sempre mostrando, nós estamos bem. Nós estamos vivos. Não perca a esperança.
É isso que Mas ele é fala. bonito essas construções, eles têm a música deles, eles têm as frases preferidas. Quais são as suas músicas? Bota na vitrola, né? Bota para tocar essas O álbum músicas. de família. Vamos ao álbum de Senta. família. Você sabe que nós pedimos para que as pessoas no intervalo vissem o álbum de família? Você sabe que isso é terapêutico. É comum eu pedir para que as pessoas no consultório tragam, inclusive, os álbuns para o consultório, para me mostrar essa história que, às vezes, ali, enquanto mostra, vê que não é bem dessa forma, né? Porque o nosso psiquismo, os nossos traumas, nossos bloqueios, infelizmente, fazem com que a gente não consiga, às vezes, ver a realidade como ela, de fato, é. Creio que a maior terapia que eu já ouvi familiar é fazer o convite, que um casal volte a ser marido e mulher recém-casados por um mês. Perfeito. Mas tem que ser por um mês, tá certo? E viver aquele bilu-bilu, aqueles carinhos, aquela situação toda, né? Por outro lado... também com humildade, sabe? Pegando a humildade do Guido. Uma amiga uma vez disse uma frase muito sábia. A união requer humilhação, mas no sentido da humilhação, da humildade. Dizer, eu estou errado, me perdoa, eu errei, eu quero melhorar. Porque fica uma guerra de poder nas famílias e que impede de que o amor apareça. No fundo, as pessoas estão querendo aparecer para quem não quer vê-los. E deixa em casa aqueles que querem vê-los, né? Porque quem realmente se cuida de mim é a minha esposa. Né? Quem cuida das minhas coisas é a minha esposa. Quem briga comigo quando eu vou sair de casa com a calça mal passada, eu já usei uma ou duas vezes, quero usar de novo porque é confortável. Não, assim você não vai, você vai bem vestido. Ou seja, é aquela pessoa que cuida de mim. Né? Quem cuida de você? E se não tiver ninguém, você estiver chorando aí, tem alguém que cuida de você, sim. A gente acredita no Deus, a gente acredita no transcendente. Vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta no Psicologia e Arte, falando sobre a afetividade. E vimos no bloco anterior o filme A Vida é Bela, você que ligou agora. E esse filme mostra um amor maravilhoso desse pai para com o filho, que tenta fazer com que esse filho, mesmo no meio do caos, no meio da guerra, pense que tudo se trata de um jogo. E esse amor, sabe, desse amor de um pai para com o filho. Fala um pouquinho desse amor. A relação pai e filho é uma coisa bastante forte, né? Eu me lembro até hoje que quando meu primeiro filho nasceu, eu quase que entrei em pânico. Falei, bom, agora eu tenho alguém para educar, né? Que eu vou fazer? Aí eu fiz meu primeiro pós-graduação em educação infantil, né? É sério? Você foi sério, motivado por isso? Eu fui motivado por isso, afinal de contas, o que eu tenho? Eu tenho uma criança que está nas minhas mãos e que eu tenho que entregar para a sociedade pronto. Essa é a minha missão como pai. Ele não está lá para me sustentar na velhice, ele não está lá para cuidar de mim na velhice. Se ele for bom, ele fará. Se eu tiver sucesso, ele fará porque ele vai ser uma pessoa boa. Mas isso tem que sair dele, não de mim. Meu pai tem 98 anos. Vivo, está vivo, lindo. Toma conta da empresa ainda, vai trabalhar conosco, nós vamos à missa diária, vamos juntos, eu pego na casa dele, mora sozinho, cuida de um irmão que é doente, né? Quer dizer, tem toda uma vida, uma beleza de pai, digamos assim, com todos os seus defeitos. Ele é hoje o marido que minha mãe, que já morreu há 23 anos, gostaria de ter tido, né? Tudo que ele é uma pessoa... Significa que a sua mãe fez um bom trabalho, né? Foi lapidando ele e ele está pronto para a eternidade. Esse aqui é um ponto, né? Esse é um ponto. Ela teve problema com o pai dela, que teve doença, foi uma doença, a meningite e tudo. Então ela sofreu muito com aquilo, teve que ser cuidado por tias, e ela sofria muito com isso. E ele hoje dá a ela, e ela assiste, porque eu acredito firmemente que ela está viva,
Tá certo? Quer dizer, eu acredito na vida eterna e eu acho que ela está lá, tenho certeza que ela está lá. Tá? Então, esse relacionamento pai e filho é fenomenal. Nós vamos à missa juntos, o padre ali da catedral gosta muito de nos ver juntos, vem e nos abraça e tudo. Mas por quê? Porque você está vendo 2 gerações ali. Agora quando meu filho e os filhos vão, são 3 gerações na igreja, né? E assim a gente vai. Nós temos que fazer dos nossos filhos pessoas melhores do que nós fomos. Forte isso. Agora eu quero que você me explique uma de suas frases em seus textos. Ao filho se enamora, não se seduz. A sociedade seduz as crianças com bens, com ideias fantásticas, com a droga. Isso é sedução. Eu vou te dar coisas fáceis. Vem para cá. Faça isso. Use saias curtas. Seduza as outras pessoas. Isto não é educar. Educar é respeitar. Respeitar a pessoa. Dar a ela aquilo que ela precisa. Não o que eu acho que ela precisa. Não, saber educar no momento certo. Saber negar a um filho uma coisa que não é boa. Qual é o pai que dá uma faca a uma criança? Saber dizer a ela aquilo que ela não pode ter. Meu filho estudou num colégio de alto nível. Ele tinha 2 pares de tênis. Minha esposa era sempre muito forte nisso também. Eram 2 pares de tênis. O que ele ia para o colégio e o que ele podia sair. Ele ia para a casa dos colegas de colégio. Eles tinham 7, 8, 10, 12 pares de tênis. Eles nunca se sentiram diminuídos com isso. Pode até ter desejado, e uma mas coisa diminuídos linda não. é Guido ensinando o filho a se apaixonar pela vida, né? Eu costumo dizer para os pais que têm filhos usando drogas, o que você tem para oferecer para esses filhos que dê mais adrenalina do que a própria droga, que dê mais prazer do que a própria droga. E lembro de um casal que levava os filhos para fazer rafting, caverna, rapel. Então, o que você tem para oferecer para esse filho se enamorar pela vida? Sabe, eu quero perguntar para a Jaqueline, como é que era o teu relacionamento de pai com filha? Porque a gente está te conhecendo agora e a gente está vendo que você é fantástica. Então, a gente pensa que teu pai acertou em algumas coisas. Acertou sim, meu pai faz comida, lava roupa, tudo que você precisar ele faz. É um homem muito bem resolvido com essas coisas assim de casa, super deu muitos exemplos pra gente de como ser alguém certo, principalmente nessas coisas como honestidade, os valores, a regra de ir à missa sempre, essa situação em que ele nos coloca como eu posso dizer, uma obediência, né, a Deus, um temor a Deus, todos esses valores assim de fé vem dele, vem da minha avó também bastante forte, mas ele tem essa presença marcante na nossa vida. Tanto que o meu pai é empresário, né? Eu sou formada em administração também e com certeza tem influência dele. Eu miro nele como pessoa jurídica, vamos brincar assim, né? Eu miro nele porque eu acredito que os valores que ele traz, sabe, tanto no trabalho, em casa, são assim para a gente ter gravados na gente, sabe, lindo, no coração. Que lindo, que lindo. E você me faz pensar aqui a respeito dessas regras, aí já me veio limites, e já me veio os nãos, e já me veio a liberdade, sabe? A quem cabe ensinar a liberdade? A gente não ensina a liberdade é inerente ao ser humano. O que a gente faz é alguns limites. Né? Quer dizer, você pode educar, por exemplo, uma criança que vai sair de bicicleta. Ela começa a andar pertinho de você, aí ela pede, eu posso dar uma volta ao quarteirão? Aí você olha para ela, fica com medo, é a primeira vez, tal, mas você tem que se arriscar. A liberdade exige que você se arrisque, que você tome riscos. O que os pais fazem é calcular o risco. Alguns, né? Porque alguns pais perdem tempo com muitos nãos desnecessários. E tem muitos nãos que não são nem dos pais, são dos pais. Né? Aquela coisa, a avó nunca deixou pisar no chão gelado, né? A pessoa nunca parou para pensar se realmente pisar no chão gelado dá gripe ou não. E que a gente sabe que não dá, né? Não. Eu sempre falo para os meus filhos, vamos botar todo mundo de pé descalço, que é para fazer fio terra. Assim todo mundo se acalma. Eu sempre andei descalço, os filhos também seguem mais ou menos, gostam de andar descalços na vida deles. E os netos também andam descalços. Isso não faz nada demais. As propagandas de hoje, que você vê todos os insetos, fique fora dos insetos, não tem nada disso. Você tem que fazer anticorpos. Nós temos que
subir em árvores, nós temos que poder cair de árvore. A nossa vida é de experiência. Se eu não tiver essa experiência, eu vou chegar para uma vida, não estarei pronto para ela. Seus pais deixaram você ser livre, Jaqueline? Quando eu era menor, eles até diziam, Jaque, olha, não vai na festinha. Eu falava, mas por quê? Tinha que ter uma justificativa boa. Então, muitas vezes eu bati o pé, mas falei, olha, eu quero ir. E sempre me mostrei tendo responsabilidade, porque eles me deixavam ir às coisas, né? Mas tudo foi uma conquista junto, né? Quando eu era menor um pouco, eles, não, filha, você não deve ir, porque lá vai ser perigoso para você. Mas à medida que eu fui crescendo, hoje, pai, estou indo numa vigília, chego 3 da manhã, eles sabem que eu estou em boas mãos e que eu sei me virar, que eu sei me cuidar. Mas tem toda uma conquista de confiança ali que você tem que insistir. Não, o não só por não me convencia. Você falou muito bem, só um instantinho. É que, de um lado, você dá a liberdade, mas na outra mão você quer a responsabilidade. Isso, Essa é a sempre educação. equilíbrio, é sempre equilíbrio. Teve uma situação engraçada falando dos nãos. Estávamos num churrasco, o tempo esquentou e ninguém sabia que teria uma piscina no local. O filho de uma amiga veio e disse, mamãe, posso me jogar aqui com roupa e tudo nessa piscina? E ela nem pensou 2 vezes, falou, pode. E eu era solteira na época, toda cheia de regras polonesas, e eu olhei, tá maluca? E ela olhou para mim bem sério e disse, por que não? Esse por que não serve para a minha vida. E muitas vezes eu, diante dos pedidos do meu filho, da vida também, né? Eu paro e me remeto a essa pergunta, por que não? Porque às vezes não tem resposta, não tinha placa dizendo proibido pular com roupa. O máximo que ia acontecer, como ela me disse, vou levar ele enrolado numa toalha, vamos direto para casa e pronto. Isso, ele vai acabar a brincadeira dele, porque ele vai ficar sem roupa, não vai mais brincar. Quer dizer, a consequência mais ou menos vai ser essa, porque ele vai acabar ficando enrolado numa toalha, deixa de brincadeira. Porque tem muita... E pronto, é a Mas consequência. é uma liberdade. Quer experimentar? Experimente. Isso. Né? Você tem que experimentar, mas o pai tem que estar de olho nisso. Sim. Até onde vai a experiência, para saber orientá-lo. Daqui em diante é ruim. Quando as pessoas falam, tem que ter limite, mentira. Nenhum pai ensina o filho a andar na beira de um precipício. Você vai mostrar o lugar seguro, não na beira do precipício. Lá é o limite. Lá é o último que você pode chegar se for necessário para alguma coisa. Mas jamais, meu filho, chegue lá. Ande aqui, porque aqui é o seguro. Perfeito. Jaqueline, eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais e deixasse, por favor, o seu contato. Então, na verdade, de tudo que a gente vem conversando aqui sobre os filmes, ainda acho que um afeto forte, posso falar assim, um afeto forte, claro. que se traz para todas essas relações de professor, de pai e filho, ainda é amizade. Então, o afeto que tem que ser construído aí em toda essa situação de dificuldade que a gente veio falando do filme, do pai com o filho, a gente no nosso dia a dia, a gente tem que ter essa amizade, esse diálogo. Então, eu acho que o que eu deveria considerar aqui, assim, né, nesse encerramento nosso, era que a amizade ainda é uma das melhores maneiras de amar alguém, de ter afeto por alguém. E se a gente não tem amizade com os nossos pais, né, nas nossas relações, isso também é destruído, eu acho. Sim, acho que obrigada. é Você muito contribuiu forte isso. muito, acrescentou o nosso programa muito. Obrigada por ter falado Adriana. desse afeto. Qual é o seu contato, Jaqueline? Bom, hoje vocês podem me ligar, né, e me procurar no Facebook. Meu nome é Jaqueline Mulik, M-U-L-I-K. E o meu telefone também, posso passar? Sim, por favor. É 41 8856 0094. Porque eu tenho 2 casas, então preciso contatos direto no telefone celular. Ótimo, ótimo. Janaíne Pavani está com... Ótimo. Por favor, seu contato, Jana. Meu e-mail é janainepavani@gmail.com e o telefone é 41 9188 9337. Obrigada sempre, Obrigada viu, Jana? eu. Pega todos os tipos de músicos, os mais diferentes prazer estar aqui estilos. sempre. Parabéns sempre. Sabe, quais são suas considerações e seus contatos? Bom, eu gostei muito, né? Fiquei muito surpreso com a visita, com o convite. Eu gostei muito de poder falar sobre isso. O filme, para mim, é uma coisa fenomenal. Eu tenho um programa, são vários filmes em que eu falo só de afetividade. São 7 filmes que a gente faz em vários lugares, em colégios e até mesmo em prédios de apartamento, né? Ele se chama A Arte Imita a Vida e a Vida Aprende com a Arte.
né? Esse é o álbum de família, é o nome do programa. Vem de um Mr. Holland. Vem daquela folhada do álbum de família, daí sai a ideia de trabalhar com filmes. Você vai parando, vai fazendo debate em cima disso. Nós te queremos mais vezes aqui no Psicologia e Arte para falar desses outros filmes também, viu? Ah, mas eles são fascinantes. Para mim é um prazer. E minha esposa disse que se me derem um microfone, eu largo, eu fico com ele pro resto da vida. E quais são os contatos, Sávio, para eu poder te achar? Bom, é fácil, não é difícil. O meu nome é Sávio José Ferreira de Souza. Então, o e-mail é Sávio, J-F de Ferreira e Souza, e S, né? saviojfs@gmail.com. E eu vou encerrar com uma frase que, segundo você, vem lá de sua professora Ana Maria, que está Ana onde Maria. mesmo? Ana Maria de Vanegas. De onde mesmo? De Na Navarra? Colômbia. Na Na Colômbia. Colômbia. Ela era professora de Navarra, mas ela... E agora está na E Colômbia. agora está na Colômbia. Que diz: um ato da vontade, o amor é um ato da vontade pela qual uma pessoa se dá a outra pessoa buscando o seu bem, sem esperar correspondência. Isso é afetividade, isso é amor dos amores. Agradecimento especial à contemporânea que me vestiu e a você que esteve conosco. Lembre de contar suas histórias também, sua vida pode nos ajudar aqui, viu? No site www.psicologadriana.com. Te vejo semana que vem. Muito obrigado. Jaqueline, encerra com que música, Jaqueline? Uma música que fala sobre amizade, né? Amigos pela Fé dos Anjos de Resgate. Muito obrigada. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando o mundo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde e te dê sua paz. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser.